Dou boa tarde também aos nossos analistas. Começo com você, Yuri Pita. A gente viu ali um clima bastante inusitado, inclusive de bate-boca entre senadores, num dia em que seria apenas uma votação de requerimentos quase burocrática, né? E hoje a gente presenciou um dos momentos mais tensos entre os senadores, com troca de acusações. Já já a gente vai trazer aqui o nome dos convocados. Mas eu gostaria de saber, com relação a esse requerimento apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues, uma CPI, ela tem esse poder, ela pode chamar um presidente para prestar depoimento, Yuri? Oi, Carla, uma boa tarde para você, para quem nos acompanha aqui no Visão CNN. O assunto não é fácil porque não está escrito nem que pode, nem que não pode. E aí a gente vai tentar explicar aqui. O que acontece? A CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, ela tem uma série de poderes são considerados poderes de polícia ou mesmo alguns poderes de uma fase de instrução judiciária, que é aquela fase em que um processo judicial coleta provas. Por isso que, por exemplo, ministros podem ser convocados, ex-ministros podem ser convocados, a presença deles é obrigatória. Há uma controvérsia, como a gente viu, em relação a governadores, se podem ou não ser convocados. A CPI aprovou ali a convocação de vários deles. No caso do presidente da República, essa situação é mais delicada, porque não existe, como eu disse, em nenhum texto, nenhuma norma jurídica, nem na Constituição diz que pode ou que não pode, mas há uma interpretação corrente em uma boa parte do campo jurídico que entende que um chefe de um poder, o chefe do Poder Executivo, não pode ser obrigado a comparecer perante outro poder. E aí a comparação que se faz, até foi uma comparação que a gente fez semana passada no CNN Prime Time. O que acontece? A última lembrança que a gente tem, nós aqui brasileiros temos, de um presidente prestando algum tipo de depoimento obrigatório para senadores foi no processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, já na fase final do processo. Naquele momento em que ela foi ouvida pelos senadores, foi interrogada pelos senadores, justamente para ela fazer a sua defesa há poucos dias dela ser julgada, ser cassada ou absolvida. No caso, ela foi cassada. Ela prestou o depoimento na segunda-feira, na quarta-feira, 2 dias depois, o Senado votou a cassação de Dilma Rousseff lá em agosto de 2016. Essa é uma situação extremamente excepcional em que um presidente é obrigado a comparecer perante ao Senado. E aí vale a gente fazer um outro paralelo, Carla. Tem aquela questão relacionada ao inquérito que investiga aquela reunião de 22 de abril do ano passado, em cima das declarações do ex-ministro Sérgio Moro, que o Supremo Tribunal Federal ainda não decidiu se o presidente da República deve ou não prestar um depoimento presencial às autoridades policiais, no caso a Polícia Federal, que investiga aquela suposta interferência na Polícia Federal, que foi apontada pelo ex-ministro Sérgio Moro. Ou seja, tem muita questão ali jurídica que se estabelece sobre isso, mas do ponto de vista de harmonia dos poderes, é muito improvável que se possa aceitar obrigatoriamente a convocação de um presidente. Pode até ser feito um convite, que é o que muitos juristas dizem. A CPI poderia convidar o presidente a comparecer e ele pode aceitar ou não esse convite, Carla.